Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Hoje nós estamos dando continuidade nos nossos estudos do livro Paulo Estevam, conforme a nossa programação. E para a gente iniciar os nossos estudos, como sempre necessário, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores que nos amparam e nos protegem, elevamos, Mestre, o pensamento ao Senhor para lhe rogar a assistência e o amparo que precisamos dentro desse esforço de compreensão, de entendimento, de aprendizado, dessas lições sublimes do Teu Evangelho que nos chegam por meio da psicografia, da doutrina espírita, iluminando e ampliando o nosso entendimento a respeito dos primeiros cristãos, daqueles que nos legaram os vossos ensinos, as vossas lições de vida eterna. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que abençoe o lar de todos nós, que o Senhor nos traga o amparo e a proteção que precisamos, levando bênçãos de paz, de harmonia e de saúde a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Mestre amado, damos por iniciados os nossos singelos estudos da tarde na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, conforme nós dizíamos, hoje nós vamos ver a continuidade do livro Paulo Estevam, no seu capítulo de número 3. O capítulo de número 2, que foi o que nós comentamos no mês passado, mostrou para a gente o martírio, as dificuldades sofridas por Gesiel e Abigail, aqueles dois irmãos que acabaram vendo aquela morte infamante, trágica do pai, injusta, e que, por forças desconhecidas por eles, foram separados, indo Abigail abrigar-se junto à família de Ruth e de Zacarias, conforme nós vamos ver no próximo estudo, no próximo capítulo, e Gesiel dirigido à escravidão nas galeras, nos navios romanos da época. Nós vamos ver, meus amigos, inicialmente, nós gostaríamos de relembrar uma frase muito interessante que nós até destacamos no outro estudo, quando Gesiel dizia para Abigail, quando eles ainda estavam presos na véspera do julgamento e do martírio, ele dizia para ela: descansa, não te impressiones com a situação, nosso destino pertence a Deus. E é exatamente isso que nós vamos observar nesse capítulo 3, que vai focar especialmente na figura de Gesiel, em como que o nosso destino de fato está nas mãos do Pai, do Criador, desde que a gente haja em conformidade com o que Deus espera de nós. Ou seja, desde que a gente adote as medidas, as posturas que nos competem na vida, dentro das leis divinas, Deus, muitas vezes por um caminho absolutamente inesperado ou incerto para nós, nos dirige para onde nós precisamos ir, para a tarefa que nos espera, que nos aguarda e que muitas vezes nós sequer fazemos ideia. Então é isso que nós vamos ver ao longo desse capítulo 3. Bom, meus amigos, inicialmente, no estudo desse capítulo, nós fizemos aqui, ele já começa como um capítulo mais longo, né? Diferente dos capítulos anteriores, a gente observa que os capítulos começam a se alongar nesse livro. Alguns vão ser mais extensos, inclusive. Então é necessário
que a gente faça aqui um esforço de síntese, destacando os principais pontos. De maneira a ser mais didático e destacar o que nós temos de principal nesse capítulo, nós o dividimos, meus amigos, em 6 partes, tá? Esse capítulo 3 do Paulo Estevam. Numa proposta de divisão aqui singela, a gente o dividiu da seguinte forma. Primeira parte, a escravidão nas galeras. Segunda, boa vontade improvisa liberdade. Terceira parte, desprendimento converte malfeitor em benfeitor. Quarta parte, a casa de Pedro, casa do caminho. A quinta parte nós intitulamos aqui Conversa entre pai e filho. E a sexta, o início do primeiro Marte. Então, a nossa forma de exposição, nós vamos seguir o capítulo ao mesmo tempo em que o resumimos, comentando também o que ele nos traz de destaque, tá? Na primeira parte, portanto, nós vamos ver aqui sobre a escravidão nas galeras. O capítulo começa mostrando o momento após a prisão de Gesiel, onde a gente destaca quando Emmanuel comenta assim: ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Então nós observamos primeiro, meus amigos, a importância que teve na formação dele, tem de qualquer um de nós, o papel da mãe e o papel da mulher. No mesmo capítulo 2, voltando aqui, fazendo uma recapitulação, a gente vê, por exemplo, em um dos trechos do capítulo 2, ele comentando assim, quando eles estavam presos na iminência do julgamento, Gesiel pensava: se presente aquele momento, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que em tudo Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, das lembranças, considerava igualmente que ela sempre o incentivara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Então vejam, meus amigos, a importância daqueles conceitos, do carinho, do amor da mãe e de tudo aquilo que ela aconselhava como sendo o que ele mais se lembrava nas horas de maior dificuldade. E como que a mãe ensinava estava repleto, estava iluminado pelo conhecimento que eles tinham das melhores tradições do povo judeu, ele lembrava-se dos conselhos, do carinho da mãe, que eram iluminados pelo patrimônio, por aquilo de bendito, de abençoado que tinha a religiosidade, o conhecimento dos judeus, ao ponto de ter constituído ali uma família absolutamente no nosso conceito atual cristão, que era aquele núcleo familiar do qual a mãe já não mais fazia parte e tinha ainda o pai, naquela ocasião já desencarnado, né, e os 2 filhos. Então, nós destacamos o papel, a importância da mãezinha, da mulher nos conceitos, na formação de qualquer um de nós. Em seguida, meus amigos, a gente observa aqui que ele foi designado para o trabalho numa galera romana. E aqui vem uma informação de caráter histórico, de conhecimento. A galera era também conhecida como galé, era a embarcação mais utilizada naquela época. Elas eram de alguns tipos diferentes. Elas eram birremes, trirremes ou quadrirremes. O que era isso? Eram embarcações em cujo porão você tinha ali o motor, os motores que a moviam, que eram várias fileiras de homens sentados lado a lado e às vezes empunhando remos, que às vezes por remo você tinha 3 a 4 pessoas. Então, na média, a gente tinha, para cada navio romano desse, nós tínhamos 170 pessoas trabalhando, empunhando os remos e fazendo com que ali se movimentasse, acelerasse, fosse mais rápido ou mais devagar, manobrasse, etc.
Então, era um trabalho que todos tinham como prenúncio da morte. Extremamente desgastante, porque as condições eram insalubres, ou seja, o trabalho era excessivo, alimentação precária, higiene quase que não se tinha, havia os açoites, os castigos. Então, todo mundo julgava que, uma vez indo para o trabalho nas galeras, praticamente não se tinha volta. Na sequência, nós vemos que a postura de Gesiel diante de tudo aquilo era de quê? De serenidade e de humildade. Comenta Emmanuel. Nos olhos, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Como outros descendentes de sua raça, sofreram o sacrifício pungente, todavia, guardada a fé, como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor dos Provérbios, Salomão, recomendara como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana. Então, era a postura dele. Calma, confiança, serenidade. Postura essa que inaugura a segunda parte com a qual nós dividimos o estudo desse capítulo, que é o quê? Boa vontade improvisa liberdade. Como que ele se portava, como que ele agia naquele trabalho rude, naquele trabalho difícil? Emmanuel nos conta o seguinte: reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Ou seja, ao invés da revolta, da queixa, da lamentação, da insubordinação, pelo contrário, era uma postura de confiança, de humildade, de obediência, e em breve o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. Então, ele ali trabalhava como se ainda estivesse no campo, onde eles cultivavam, né, nas proximidades de Corinto, com toda alegria, com todo bom ânimo, tanto que às vezes um ou outro colega o procurava e queixava do serviço. Por exemplo, aqui Emmanuel ilustra. Ai de nós, exclamou um colega desalentado. Raros são os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. E ele respondia, mas todo o serviço é de Deus, amigo. Respondeu Gesiel altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras. Ou seja, era que ilustra a postura dele, de extrema boa vontade, de extrema disposição de trabalhar, sem queixas, sem reclamações, sem participar de qualquer atitude de revolta, doando ali as suas forças de jovem que ele tinha, com o que ele podia oferecer de melhor. E aí, meus amigos, vem o fato que iria modificar o destino dele, o caminho dele, que embarcou naquela galera um romano, um político romano de muito prestígio, de nome Sérgio Paulo, cujo nome nós devemos guardar, porque lá na frente ele vai voltar na nossa história. E esse romano, ao embarcar na cidade de Cefalônia, ele embarcou enfermo, embarcou já doente. Tanto é que daí a pouco ele acompanhava-se de alguns amigos, a doença começou a manifestar-se, febre alta, feridas por todo o corpo, indicando ali que deveria ser uma moléstia contagiosa, os amigos se afastaram. Mas, pelo prestígio dele, porque normalmente à época, quando alguém adoecia a bordo, ou desembarcava o mais rápido possível, ou às vezes era jogado ao mar, pela posição social que ele ocupava, precisava de receber os cuidados que fossem possíveis. E para isso, designou-se, pediu-se um escravo. De quem que o feitor lembrou-se? Do servo diligente, operoso, de boa vontade, que não se queixava. A gente se lembra muito daquela história do burrinho de carga do livro Alvorada Cristã. Nas missões mais difíceis, nas tarefas mais espinhosas,
a gente sabe às vezes com quem confiar. Não é naquele, às vezes é o burrinho de carga, é o companheiro fiel, é o servo que não se queixa, é quem está sempre com boa vontade, disposto para o que der e vier. E foi então que se lembraram dele e o designaram como enfermeiro. Qual que foi a postura dele diante de um enfermo, portador de uma doença contagiosa? Ele que certamente iria passar por aquilo. A partir daquele momento, consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da sua afetividade. Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos de que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar. Dias seguidos e noites longas, velou a cabeceira do ilustre romano com devotamento e boa vontade. Banhos, essências, pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar de um parente íntimo e muito querido. Nas horas mais críticas, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas, que trazia de cor, cumulando de consolações e de muito carinho. Tanto é que com toda essa enfermagem, com todo esse amor, com todo esse carinho, com todo aquele magnetismo pessoal, entregando-se ali de coração àquela tarefa, ele que não escolhia tarefas, o romano obteve a cura. Só que, como era de se esperar, ele também adoece. E, imediatamente percebida a sua condição nova agora de enfermo, a providência na condição de um escravo seria de quê, meus amigos? A de jogá-lo ao mar, livrar-se daquele enfermo. E aí a gente vê a postura do romano, que ilustra para nós o bom uso da autoridade, o bom uso do poder e da influência pessoal. Ele, no uso de suas prerrogativas, dos direitos que a sua posição social lhe conferia, e que certamente havia para isso também alguns méritos pessoais, ele intervém diretamente no caso, não lava as mãos, não se toca ali de indiferença, pelo contrário, reconhece a dívida de gratidão que tinha para com Gesiel e interfere junto ao comandante do navio, que no caso era a autoridade máxima a bordo, porque nessas situações o que o comandante fala e coloca é lei. Mas ele, com muito jeito, com toda a força de argumentos, mesmo não sendo convincente no primeiro instante, insiste em seus argumentos de não jogá-lo ao mar, não deixá-lo à deriva, doente, o que certamente o levaria à morte. Pelo contrário, ele interfere pessoalmente e o que é mais interessante, meus amigos, ele não se utiliza de substitutos, porque ao aproximarem-se da costa da Palestina, ele vai pessoalmente, num pequeno bote, levar Gesiel até a margem. Ele fala assim: sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem, com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos, e devo contar com a tua cooperação. Ou seja, ele ali infringia uma lei romana, mas cumpriu um dever de consciência. Cumpriu um dever que lhe tocava a alma, o coração, e que ele se via no compromisso de fazer dessa forma. Tanto é, meus amigos, que ele pega pessoalmente, leva Gesiel à margem e o deixa ali e ainda dá a ele um dinheiro significativo para que ele atendesse às suas primeiras necessidades. Então isso é muito interessante. Na parte seguinte e terceira parte do nosso comentário, nós vemos aqui o que nós intitulamos como um malfeitor que vira benfeitor, que foi o seguinte: é uma parte, meus amigos, que tem até uma certa ironia, tem até uma certa humor aqui, né, no que esse personagem vai trazer para nós. Porque é o seguinte: Gesiel foi deixado à margem e muito enfermo, febre altíssima, já até começando ali a delirar, não fazer juízo da sua própria situação ou não falar as ideias muito bem concatenadas.
E ele, logo no alvorecer, é defrontado por um homem que quase lhe desfere um golpe mortal para poder ali despojá-lo. Só que quando ele viu a iminência ali de sofrer aquele golpe, ele fala, né, com aquele malfeitor imprevisado, olha, não me mata. E então, numa atitude de desprendimento, sem qualquer apego ou preocupação com a sua situação material, ele pegou toda a bolsa de dinheiro que o Romano havia lhe entregue, que o Sérgio Paulo havia lhe entregue, que era significativo, e o entrega àquele homem que iria ali feri-lo de morte e despojá-lo. E aí é interessante o descritivo de Emmanuel, né, e que nos traz algumas reflexões. Num relance, aquela fisionomia contrafeita do malfeitor improvisado transformou-se no semblante risonho de quem deseja aliviar e socorrer. Oh, sois excessivamente generoso, murmurava, pegando aquela bolsa recheada. E aí Gesiel, né, dentro daquilo que ele podia falar, ainda comenta, o dinheiro é sempre bom, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. E aí aquele homem que tinha por nome Irineu de Crotona, vem com algumas ironias para a gente, no que a gente dizia há pouco. Ele falava assim, ó, vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, me dirigia para o trabalho agora no porto, mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou para o que você precisar. Né? Não era aquilo que ele queria, então ele chega a ser até irônico para nós. Né? Esse mesmo Irineu depois ainda fala assim, ó, olha, pesa-me nada ter para colocar à disposição das suas necessidades. Isso depois de subtrair ele, né? E também não sei onde possa existir um abrigo adequado para vos receber. A verdade, e ele ainda fala assim, a verdade é que, para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem, né? Ele mesmo ilustrava o que ele dizia. Só que aí veio a atitude benfeitor. Como que Deus utiliza-se, né, até mesmo de uma pessoa inicialmente mal intencionada, mas que a gente de repente haja em conformidade com o evangelho com essa pessoa, como que às vezes consubstancia ou transforma-se de um malfeitor em benfeitor. Conheço umas pessoas que vos podem auxiliar, são os homens do caminho. E ele então o leva até Efraim, um cristão que morava em Jope, e que na verdade era como se fosse um posto avançado da Casa do Caminho. Um socorrista ali no litoral daquela casa que era, conforme nós vamos ver na próxima parte, a primeira igreja cristã no mundo. E então, meus amigos, ele, na companhia de Efraim, que o leva numa viagem longa, e aqui é interessante quando a gente pesquisa, a distância de Jope, cidade portuária, até Jerusalém era cerca de 35 quilômetros. Isso para ser percorrida às vezes a pé ou a cavalo, numa carroça, numa carruagem. Ou seja, não era pequena distância, considerados padrões de precariedade dos transportes que se tinha à época. Ou seja, uma distância longa e que foi percorrida ao longo de uma viagem que durou toda a noite, toda a madrugada e foram chegar no início da manhã. Bom, meus amigos, nessa parte começa a parte principal que a gente destaca desse capítulo. Porque aqui nós vamos falar sobre a casa de Pedro, que era em seu anexo a casa do caminho. A primeira igreja cristã do mundo começou na casa de família. Em uma casa, em uma família, que era a família de Pedro, que aumentou com o tempo, dilatou-se para que pudesse acolher os necessitados, para que pudesse também acolher os enfermos de toda ordem e ensinar o evangelho. Então, o interessante daqui por diante é o seguinte, dentro dessa obra Paulo Estevão, nós vamos começar a conhecer melhor os discípulos de Jesus. Isso é muito importante a gente fixar.
Daqui para frente nós vamos conhecer um pouco melhor Tiago, nós vamos conhecer um pouco melhor Pedro, João, Felipe e todos aqueles que se esforçaram no início do Evangelho, vendo o quanto eles já haviam progredido, quantos esforços eles ainda empregavam para domar más tendências, e nós inclusive vamos ter ao longo da obra muitas revelações que vão nos mostrar até mesmo pessoas que a gente julgava e avaliava de uma forma, como é o caso de Tiago, filho de Alfeu, que está aqui logo no início. Lá no final da obra nós vamos compreender o que é que se passava no coração e por que ele agia de algumas formas conforme o livro, conforme o romance nos descreve. Então é o seguinte, nós vamos começar a ver aqui a respeito de Tiago, que era filho de Alfeu, o conhecido Tiago Menor, e também Pedro e João, nesse capítulo aqui inicial. A respeito dos discípulos, meus irmãos, fica uma sugestão de leitura e de estudo que complementa para que a gente os conheça um pouco melhor, que são os capítulos 4 e 5 do livro Boa Nova. No capítulo 4 a gente tem a família Zebedeu e no capítulo 5 os discípulos. Por meio da descrição de irmão X, fica bem mais claro para a gente quem eram os 12 discípulos, e nos capítulos que se seguem também a gente vai conhecendo um pouco mais deles. Então, por exemplo, a gente aprende a distinguir Tiago maior de Tiago menor. Eu tenho uma forma pessoal para saber quem era o Tiago menor e o maior, que é a seguinte. Tiago, nós tínhamos o Tiago, filho de Alfeu, irmão de Levi e de Judas Tadeu, e temos o Tiago, irmão de João, que ambos filhos de Zebedeu. O Tiago, irmão de João, é o Tiago que nos primeiros anos do cristianismo, conforme o relato bíblico, ele morre sacrificado em defesa do evangelho. Como ele morre primeiro em defesa do evangelho, eu vinculei ele então como o Tiago maior. Por quê? Porque aquele que morre em nome do Cristo, em nome da causa cristã, grande né? Ou seja, então Tiago maior é aquele que morreu primeiro, que era o irmão de João. E Tiago menor, o irmão de Levi, de Judas Tadeu, que é um dos que moravam junto de Pedro, que administrava a Casa do Caminho, a primeira igreja cristã, e que vai ter um papel muito grande no cristianismo, conforme nós vamos ver, tá? Então, esse maior e menor que eu adotei assim para memorizar não significa absolutamente de minha parte um juízo de valor, de qual é maior ou menor no sentido moral, porque nós não temos condição de fazer isso. Mas só uma forma de não esquecer. Ou seja, Tiago, irmão de João, morreu primeiro, né? Foi grande no sentido do entendimento do evangelho. Mas nós vamos ver que o Tiago, filho de Alfeu, também vai ter uma tarefa enorme, muito grande pela frente. Então, meus amigos, quando a gente inicia aqui, nós temos muita densidade de coisas para absorver. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o seguinte, ó. Primeiro, Tiago manifesta com Pedro a impossibilidade de receber mais enfermos. E então, Pedro fala, olha, nós estamos por conta disso, nós vamos recebê-los sim. E manifesta pelo acolhimento dos recém-chegados. Na sequência, nós vamos ver aqui a descrição que a gente passa a ter da Casa do Caminho. E Emmanuel comenta assim para a gente. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições de Jesus. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, que eram como eram conhecidos os cristãos no início, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Ou seja, tudo começou com a boa vontade de servir e de amparar os enfermos. Daí, alguns que tinham recursos doaram. Pedro mudou-se da Galiléia para as proximidades de Jerusalém numa casa que foi doada para sua família e que atendia também os enfermos.
E aí, olha, vejam como que era. Essa casa de Pedro regurgitava, estava cheia de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras procedentes de Cesareia, loucos que chegavam de regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados, com carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João. Mas em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Ou seja, o evangelho inicia-se dentro do lar. E do lar estende-se, amplia-se, para que abrigue mais necessitados, para que conforte mais, para que ensine mais, para que se estenda a outros lares que, por sua vez, também vão estender o amparo, o auxílio, o ensino das lições. É interessante, meus amigos, essa é a primeira descrição da Casa do Caminho. Na sequência, nós vamos ver aqui o que acontecia com a Casa do Caminho, que é algo de muita importância e que lá na frente vai ser modificado por Paulo de Tarso. É importante a gente observar isso aqui no início da obra. Que era o quê? Tamanho o movimento de necessitados, ou seja, era muita gente que chegava, muito enfermo, muitos infelizes, e aí esse povo todo precisava comer, se alimentar, se vestir, precisava ter cama para todo mundo, precisava ter remédio, cobertor, alimento, etc. Há muito tempo Simão não mais podia entregar-se a outro mistério no que concerne à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses mistérios, desses afazeres, vinculou o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte, em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Então, o que acontecia? A necessidade era tão grande, os necessitados, os enfermos eram tão numerosos, que, primeiro, o tempo já não sobrava para que, por exemplo, Pedro pudesse ensinar com frequência e com regularidade o Evangelho. E o segundo, que era mais ameaçador, era o seguinte: aquele núcleo de amparo aos necessitados, de certa forma, era um alívio para a sociedade de Jerusalém. Porque até então o que se tinha era o Vale dos Imundos, onde todo enfermo, todo desprovido, todo velho, todo órfão era jogado ali, né? Para que a sociedade não se amolasse, não se incomodasse com as misérias, com as necessidades daquelas pessoas. E no que surgiu aquele núcleo cristão, amparando esses necessitados de toda ordem, de alguma forma aliviando as misérias daquela sociedade, muitos judeus vinculados às tradições, a religiosidade que tinham, passaram a ajudar materialmente a manutenção daquela casa. Só que nisso também exerciam influência na forma de estudar-se, de divulgar-se o evangelho e também nas imposições de que a lei antiga continuasse a ser ali lida, estudada e cultivada entre os frequentadores, entre os visitantes. Então, meus amigos, isso era uma ameaça para o cristianismo. Era como um espinheiro que crescia e que ameaçava sufocar a semente do evangelho. Essa dependência material, devido às atividades numerosas de assistência social, àqueles que ajudavam, mas também queriam exercer influência. Queriam exercer a proeminência dos seus pontos de vista, da sua forma de ver a lei antiga, o que iria ameaçar de morte o cristianismo, a sua sobrevivência, a sua propagação, a sua simplicidade, a sua originalidade, todo o patrimônio, todo o legado do Cristo.
Lá na frente, Paulo de Tarso vai mudar isso, quando ele percebe a ameaça que isso significava para a pureza das ideias do Evangelho de Jesus. Bom, daqui por diante, meus amigos, continua o capítulo e nós vamos ver a conversa que se teve entre Gesiel e Pedro. Conversa essa que acabou criando entre aqueles dois uma relação de pai e filho, de tamanha identificação, de tamanho carinho, de tamanha confiança. A gente vê, por exemplo, ao longo do texto, que Gesiel abre o coração para ele, comenta que era descendente da tribo de Issacar, que era dos arredores de Sebaste. Sebaste é uma cidade da Samaria, ou seja, Gesiel era descendente de samaritanos. Isso é interessante da gente ver, né? Ou seja, e aí a gente se lembra do bom samaritano, da lição que Jesus deixou para que a gente não fizesse distinção por origens, por raças, por etnias, etc. A gente vê na sequência desse diálogo Pedro contando sobre Jesus, ou seja, Pedro descreve quem foi o Cristo para Gesiel, falando que o Messias já tinha vindo. E aí a gente imagina, né? Que beleza seria se a gente pudesse escutar Pedro falando do Cristo. Deveria ser uma descrição maravilhosa, esplêndida. Ele então descreve sobre o Cristo. Ele comenta da vida de Jesus à margem do Genezaré. E aqui, meus amigos, vai uma informação de caráter histórico para que a gente entenda o seguinte. Genezaré era o lago de Genezaré, também é conhecido como o Mar da Galileia ou o lago ou mar do Tiberíades. Então, esses três nomes dizem respeito ao mesmo local, que era aquele lago formado com as águas do Rio Jordão e que voltava a ceder suas águas novamente para o Rio Jordão para desaguar lá na frente no Mar Morto, tá? Então nós até vamos mandar para vocês hoje no nosso grupo uma foto da Palestina, de um mapa da Palestina à época de Jesus, para que a gente compreenda um pouco melhor quando a gente está estudando isso tudo. Para os irmãos terem ideia, o Genezaré, o Mar da Galileia, ele tinha cerca de 166 quilômetros quadrados de superfície. É 3,5 vezes a Lagoa da Pampulha, em espelho d'água. E o seu perímetro era cerca de 53 quilômetros. Ou seja, só que isso aqui era um perímetro mais circular, ao passo que a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte ela tem muitos idas e voltas, né? Ela não é um perímetro circular, tal como acontece com o Lago Genezaré, Tiberíades ou Mar da Galileia. E a gente observa, por exemplo, no livro Há 2000 Anos, Emmanuel comenta que era um lago riquíssimo de vida, de peixes, de fartura. Tanto é que representava um dos recantos mais belos da natureza à época do Cristo. Bom, o diálogo entre eles se segue. Gesiel comenta um dos trechos do texto de Isaías, mostrando ali como seria o Messias, e fica encantado com a narrativa de Pedro. Pedro, então, traz para ele o primeiro evangelho, que eram as anotações de Mateus ou Levi, contrariando o que muitos historiadores bíblicos falam e trazem, ao desconhecerem que o primeiro evangelho disponível para os cristãos eram as anotações de Mateus, de Levi, eles apontam que seriam outros. Isso aqui é interessante, é uma informação muito legal que o Paulo Estevão traz para a gente. E na sequência, meus amigos, nós vemos a ponderação de Pedro encerrando essa parte do capítulo, quando ele fala que de fato convinha que Gesiel seguisse o conselho, o pedido do romano bondoso que o libertou e de fato mudasse de nome e mantivesse o anonimato dali para frente. E o batismo, ou seja, o novo nome de Gesiel, Estevão, veio por uma iniciativa de Pedro, em uma referência à Caia, à Grécia, aquela região da antiga Grécia, da qual ele provinha.
era um nome grego, de origem grega, Estevão. Então, aqui, já finalizando o capítulo, nós temos a última parte, que era o início do primeiro mártir, ou seja, como que Estevão agora integra-se à casa, começa a trabalhar inicialmente no amparo aos enfermos, na assistência aos pobres, aos necessitados, e se entregava com tanto amor, com tanto coração àquela tarefa, que em pouco tempo ele passou a ser respeitado. E pelos estudos, pelos esforços que ele empreendeu, tomou conhecimento do Evangelho, sentiu o Evangelho do Cristo e passou também a se destacar nas iniciativas de divulgação e de ensino do Evangelho. Tanto é que aquilo era uma grande preocupação que se tinha. E foi algo que consta aqui nessa última parte. João, comenta Emmanuel, considerou sem razão que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes infelizes. Então vejam que interessante. João começou a perceber que a assistência aos enfermos, aos famintos, estava tomando tanto tempo deles que eles estavam deixando de ensinar o Evangelho. Aí João falou, não, gente, tá errado. A luz que a gente tem é o Evangelho do Cristo. Então nós precisamos sim amparar os necessitados, mas sem desprezar o ensino do Evangelho. Foi quando então eles começaram a separar as tarefas. Um grupo de pessoas vai se dedicar aos enfermos e outro grupo vai começar agora sistematicamente a comentar o Evangelho, pegar as anotações de Levi, relembrar o que o Cristo ensinou, porque nós não podemos desprezar a essência. Ou seja, meus irmãos, a gente observa que, tal como aconteceu com Estevão, muitas vezes a porta de entrada nas casas cristãs é a necessidade do corpo, é a necessidade material. Seja ela da necessidade do agasalho, do pão, da cesta básica, do alimento que às vezes nos falta e que a gente precisa procurar, seja às vezes a necessidade material da enfermidade. Quantos chegam às casas cristãs enfermos, precisando cura, precisando alívio, e depois deparam-se com o verdadeiro tesouro. Por isso que, ao lado e sempre ao lado da beneficência, da assistência material, do amparo às necessidades do corpo, nós precisamos socorrer a alma. Nós precisamos ensinar o Evangelho. Nós precisamos atender os anseios que toda criatura humana traz e que há de fazer com que a gente se sinta verdadeiramente felizes. É o que Emmanuel descreve ao final, a respeito de Estevão. Vejam só. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. Ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que por intermédio do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo, de uma alegria infinita. Então, é isso. Ou seja, só o Evangelho é que é para nós esse poço de água viva, essa fonte de alegria verdadeira e que nós jamais podemos deixar de cultivá-lo, de ensiná-lo, de divulgá-lo, mesmo que a necessidade material nos procure e seja grande, porque sempre andam juntas as duas necessidades. E por mais que a necessidade material não nos toque, a necessidade do espírito, da alma, é comum a todos nós. É isso, meus amigos. Esses são os nossos comentários singelos em torno desse capítulo 3 do livro Paulo Estevão. Pedindo aos irmãos aí desculpa pelo estender do tempo, porque é difícil a gente sintetizar tanta riqueza, tantos detalhes que nos ensinam tanto. Nós pedimos a Deus, portanto, que ampare, que abençoe a todos, e em seguida vamos ver aí o estudo do capítulo 4. Fiquem com Deus, saúde, paz, que Deus abençoe e ampare a todos.